Canal Mistérios. Houve uma sequência relatada de desaparecimentos na Universidade Carolina do Norte. Não estamos falando de estudantes de diferentes departamentos. Estamos falando de 6 residentes que desapareceram de seus quartos uma noite, nunca mais sendo vistos. A universidade afirmou estar levando esses desaparecimentos a sério, e a polícia estava determinada a resolver o caso. No entanto, nenhum testemunho ou ligação entre as vítimas foi relacionado, exceto que todas elas eram dos mesmos dormitórios. Uma delas era estudante de letras e outra de filosofia. Nenhuma delas parecia ter amigos em comum, e dizer que o caso era difícil seria óbvio. Até mesmo seus quartos foram deixados intocados. Um deles tinha um colega de quarto, e ela foi interrogada intensamente, mas nunca mudou sua história. Viu sua colega se levantar às 2 da manhã, achou que ela ia ao banheiro e voltou a dormir. Quando acordou, a colega de quarto havia desaparecido. Já se passaram algumas semanas, e a atividade está voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido. Todos estão indo para a aula e, em certa medida, respeitando o toque de recolher imposto pelo acontecido. Claro, há alguns bagunceiros, mas tirando isso, todos estão sendo bastante cuidadosos. Eu me sinto relativamente orgulhoso da minha universidade estabelecer essas regras rapidamente e levar a situação a sério. No entanto, tenho tido dificuldade para dormir ultimamente por causa disso. Consigo pegar no sono normalmente, mas meu sono nunca foi tão leve. Eu acordo agora com qualquer barulho e qualquer luzinha. Então, se meu colega de quarto usa sua lâmpada para ler à noite, eu não consigo dormir. E com as finais chegando, você pode imaginar o quão estressado estou ficando, o que só dificulta ainda mais ter uma noite de sono tranquila. Foi por isso que acordei quando meu colega de quarto se levantou da cama. Eu resmunguei e olhei para ele. Até disse para fazer menos barulho, mas ele nem me deu moral. Só percebi que algo estava errado quando olhei para o rosto dele e notei como seus olhos estavam sem foco, como se ainda estivesse dormindo. Obviamente, eu sei que o sonambulismo é uma coisa, mas moro com esse cara há mais de 6 meses e nunca o vi fazer isso. Também ouvi dizer que é perigoso acordar um sonâmbulo, então eu realmente não sabia o que fazer. Tudo o que eu sabia é que não podia simplesmente voltar a dormir. E se ele fizesse algo e se machucasse, eu não queria ser o cara que o deixou por conta própria, mesmo estando muito cansado. Então, levantei e o segui quando ele abriu a porta. A visão que me apareceu no corredor foi perturbadora, para dizer o mínimo. 2 outros estudantes estavam fora de seus quartos, andando lentamente pelo corredor. Eu fiquei olhando sem acreditar, enquanto meu colega de quarto se juntava a eles. Parte de mim estava intrigada e parte queria sair correndo. Eu não tinha ideia para onde eles estavam indo. Então, segui o grupo, esperando que tudo estivesse certo no mundo, que o que estava acontecendo não tivesse ligação com os desaparecimentos anteriores. Eu não ia ter essa sorte, obviamente, mas ainda não previ que isso aconteceria. E, em retrospecto, deveria ter previsto. Mas como eu deveria adivinhar o que ia acontecer, a menos que eu tivesse nascido com a capacidade de ver o futuro? Não havia como prever isso, e continuei seguindo. Ficando acordado me dava uma vantagem, ou pelo menos eu pensava assim. Eu estava convencido de que se alguma droga estivesse envolvida, quem quer que tivesse feito aquilo com eles seria pego de surpresa se eu os socasse no rosto e salvasse todos. Agora, não me confunda com um herói. Não há uma fibra em mim que não esteja cheia de medo. Se eu sentisse que estava em perigo, eu simplesmente fugiria, mas não antes de dar uma boa olhada no rosto do culpado. Eu estava confiante em minha capacidade de correr e me esconder. Por isso que sentia a necessidade de fazer alguma coisa. Não era porque eu queria ser um herói, mas quem iria salvar essas pessoas se eu não fizesse nada? Eu não queria ser interrogado pela polícia
e dizer que não tinha feito nada. Eu não queria ser aquele cara que não se importava e deixava outras pessoas serem sequestradas ou pior, porque preferia o conforto de sua cama a agir. Em resumo, acho que eu estava mais com medo do que as pessoas pensariam de mim se eu não fizesse nada, do que o que aconteceria comigo se eu fizesse alguma merda. E assim, segui aquele pequeno grupo de sonâmbulos. Eles desceram algumas escadas e então estávamos no jardim da faculdade. Caminhamos pelo gramado para chegar à quadra de esportes. Fiquei surpreso ao ver que não encontramos ninguém, mesmo à noite. Eu meio que esperava que alguns estudantes ou funcionários estivessem andando pela universidade, especialmente porque havia um toque de recolher. Não havia guardas de segurança, quer dizer, nossa escola não deveria estar cuidando dessas coisas e eu tive um mau pressentimento. Estava muito estranho. Mas além do sonambulismo, eu não tinha motivo para acreditar que algo estava errado. Bem, isso e o fato de que todos estavam surpreendentemente indo para o prédio esportivo. Os alojamentos não eram muito distantes, mas, novamente, nosso campus não é o maior. Você pode praticamente estar em qualquer lugar em menos de 10 minutos a pé. Nosso grupo seguiu em direção ao prédio, mas em vez de ir para a entrada principal, seguimos o líder para a parte de trás. Minhas suspeitas de que algo estava errado foram instantaneamente confirmadas quando vi que a porta dos fundos estava aberta. Esses prédios deveriam estar fechados, então, a menos que a equipe de limpeza estivesse lá e todos os sonâmbulos, por pura coincidência, quisessem fazer algum treinamento de peso, algo estava sendo tramado contra esses alunos. Segurei a respiração enquanto entrávamos no prédio que estava totalmente escuro. Apenas as luzes de segurança estavam acesas. Era apenas suficiente para eu ver por onde estava andando. Isso era tudo. Desde que entramos pela porta dos fundos, estávamos mais perto da piscina do que da academia. O cheiro de cloro invadiu meu nariz e meu nariz se irritou. Eu nunca gostei de piscinas cobertas por causa disso. Consigo lidar quando é ao ar livre, mas o cheiro de cloro é um daqueles que eu realmente não gosto. E eu passaria a detestar ainda mais depois de hoje. Continuei seguindo o grupo, agindo como se estivesse tão sem rumo quanto eles. Em vez de ir em direção à piscina, pegamos uma porta com um aviso eletricidade. Pensei que fosse apenas uma sala de energia, mas abrindo ela, encontrei uma escada que descia sei lá para onde. Descemos aquelas escadas e o cheiro de cloro ficou ainda mais forte. Até conseguia sentir uma brisa úmida e quente e ouvir o som do ar se movendo. Se eu não soubesse melhor, parecia e cheirava como algo respirando pela boca. Paramos diante de umas portas de ferro idênticas, do mesmo tipo que mantinham a piscina trancada à noite. Para minha surpresa, as portas se abriram e nos deixaram entrar. Vi uma figura escura no final da piscina. Alguém estava lá esperando por nós, ou melhor, por eles, os adormecidos. Era hora de eu decidir se entraria ou não. Deveria fugir, quero dizer. É agora ou nunca. Mas não fugi. O cara estava sozinho, não conseguia ver mais ninguém. Lamentei não ter prestado atenção à piscina mais cedo. Diminuí meu passo para ser o último e continuei com os olhos fixos no homem na piscina. Ele usava uma roupa escura e um par de calças quadriculadas, talvez outro estudante que morava no campus. Desejei não conhecer ele. Só quando ele começou a falar é que o lembrei. Era um membro do corpo docente, não em nenhuma das minhas aulas, mas o ouvira em uma de suas palestras mais de uma vez. Ele era bastante popular entre os estudantes de filosofia por criar vídeos com experimentos estranhos. Embora eu não o reconhecesse na escuridão, sua voz era muito singular, muito fácil de identificar. Ele começou a falar sobre sua contribuição para a sociedade e crescimento pessoal, e como cada um de nós tinha a responsabilidade de tornar o mundo um lugar melhor. Todos ao meu redor ainda tinham um olhar desfocado, concentrados nele. Enquanto ele continuava a falar, fui distraído pelo som da água se movendo.
Virei meu olhar subitamente para longe dele para olhar para a piscina e percebi que ela estava muito mais escura do que deveria, mesmo na escuridão total. A água não deveria parecer tão escura. Havia algo mais misturado ao cheiro de cloro, algo que não percebi quando estávamos descendo as escadas. O vento que senti também era muito mais forte agora que estávamos ali. O som de respiração que ouvi era também muito mais alto, mas não alto o suficiente para encobrir o discurso do membro da faculdade. Foi quando eu vi 2 saliências flutuando na água escura. Percebi que a piscina em si estava subindo e descendo como um pulmão, enchendo-se de ar e exalando. Eu não estava sob efeito de drogas, então o que eu estava vendo? O que estava enchendo aquela piscina, se não água? Porque a piscina tinha olhos, respirava e parecia tão escura quanto óleo de motor? É hora de dar um salto de fé. Pule. Isso definitivamente chamou minha atenção. Infelizmente, voltando ao membro da faculdade, eu não fui rápido o suficiente para impedir que outros estudantes pulassem. Em questão de segundos, todos tinham pulado na piscina e nenhum deles parecia ressurgir. A água ficou ainda mais escura, a criatura dentro crescendo e respirando ainda mais alto. E lá estava o cheiro. Eu não conseguia identificar. Era sangue. O cheiro de sangue misturado com o cheiro de cloro. E quantos litros de sangue tem um corpo humano? Uns 6. O que significa uns 20 e tantos litros de sangue na piscina com os 4 que pularam. Ou pelo menos eu pensava. Eu nem conseguia ver o que aconteceu com seus corpos, já que nenhum deles estava ressurgindo, mas eu via bolhas na superfície. A coisa dentro parecia com um melaço fervente. Você está acordado, não está? A voz do palestrante me alcançou e percebi que o que estava na piscina não era minha única ameaça iminente desta vez. Minha reação foi rápida o suficiente para impedir o homem que estava tentando me empurrar na piscina. Perguntas como: o que diabos é aquela coisa? O que aconteceu com os alunos? E quem mais sabe disso? O cara me disse que a criatura não tinha nome e que ele vinha chamando por ela, que ela exigia sacrifícios para não ser solta e causar mais danos ao mundo. E enquanto ele dizia isso, eu vi uma linha de água se formando no chão do nosso lado, e ela cresceu de repente e se lançou contra mim, mas me movi no último instante. Infelizmente, isso significou soltar aquele cara, o que lhe deu tempo suficiente para tentar se arrastar para longe. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas enrolei meus dedos firmemente em volta de seu moletom, o levantei e o joguei na piscina. Foi neste momento que percebi o número de linhas de água no chão e quantos tentáculos grandes estavam se formando a partir delas. Todos estavam lentamente se retratando em direção à piscina, enquanto os gritos do membro do corpo docente rasgavam a atmosfera. Ele não desapareceu como os outros, sem fazer barulho. Ele afundou sob a espessura da criatura e dei um passo para trás. Eu podia sentir um suor frio descendo na minha espinha, contrastando fortemente com o calor do lugar. Eu precisava fugir antes que a criatura voltasse sua atenção para mim. Quando estava enraizado no meu lugar, meus punhos doíam e meus joelhos tremiam. A água da piscina parecia brilhar, irradiando uma energia que eu só poderia comparar ao que alguém sente ao ver seu animal de estimação morrendo nos braços. Eu me senti doente, frio, aterrorizado, fraco e incapaz. Eu sentia que deveria ter fugido e deixado todos morrerem, porque não havia como alguém acreditar na minha história, mesmo que eu sobrevivesse a isso. Mesmo que eu sobrevivesse, a quem eu deveria contar? Quem acreditaria que havia uma piscina escondida no porão do prédio esportivo, escondendo uma criatura que poderia trazer a ruína à humanidade? Então, algo perfurou meu peito. Era algo quente e estranhamente reconfortante. Não houve palavras trocadas.
mas eu continuei encarando a piscina por um longo tempo. Lembro de cair de joelhos enquanto uma sensação de euforia crescia dentro de mim. Um entorpecimento tomou conta do meu corpo. A dor que eu sentia e nos meus nós dos dedos diminuiu lentamente, como se eu não tivesse batido em ninguém. Quando abri os olhos novamente, me senti tão revigorado como se tivesse tido uma boa noite de sono. Saí do prédio esportivo, fechei a porta dos fundos e atravessei o campus, voltando para meu quarto no dormitório. Deitei na minha cama, fechei os olhos e dormi profundamente até o meu despertador me acordar horas depois. 2 semanas. Esse era o tempo que me foi dado para encontrar sacrifícios dignos para o Mestre.